Nessa quarta eu recebo aqui no estúdio da TVCI no Bom Dia Litoral o doutor Maurício Vitor, ele que é especialista em direito do consumidor e hoje vai falar sobre um assunto muito importante para os consumidores, afinal de contas não são poucas as pessoas que gostam de ir numa balada, que gostam de sair à noite, de tomar sua cervejinha em um estabelecimento comercial e quando vão a um estabelecimento recebem lá a comanda e na comanda tem uma mensagem, doutor. Se você perder essa comanda, você vai pagar X reais, geralmente um valor muito alto, 200, 300, 500 reais. Esse tipo de cobrança é válida, doutor? É possível que o estabelecimento cobre caso o cliente perca a comanda durante a estadia naquele local? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia, equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores de todo o litoral e região metropolitana e capital, né? Não. O consumidor não está obrigado a pagar, embora possa ter tido ciência, inclusive, no boleto de que aquilo, na comanda, de que aquele valor seria obrigatório, porque o consumidor é obrigado a pagar o que consumir, né? O ingresso no estabelecimento, o consumo de bebidas, comidas, né? Qualquer outro tipo de consumo. A perda da comanda, ela não pode ser tida como uma intenção, ter sido feito de propósito, né? E o estabelecimento tem que ter o controle a respeito daquilo, né? Não é o consumidor está pedindo, inclusive muitas das vezes até de forma descontraída, tomando uma cervejinha e tal, pode até perder a noção inclusive da comanda, ou de quanto bebeu, de quanto comeu, mas o estabelecimento não. Ele está vendendo, ele está propiciando o serviço, ele está propiciando a venda, ele está obrigado a fazer o controle. É mais uma prática, Pierre, para evitar a má-fé, né? O sujeito entrar e dizer, perdi a comanda, fiquei bebendo sem parar aqui, comendo sem parar, por isso que o valor até que colocam ali geralmente é desproporcional a qualquer espécie de consumo, para inibir esse tipo de situação. Mas o consumidor consciente, ele já sabe que aquilo ali, ele não está obrigado. Então, ele sendo consciente também não vai propiciar não vai entrar de má-fé, né? Ele vai estar fazendo o seu consumo e se por acaso, foi no banheiro, deixou em cima da mesa, alguém passou uma bolsa, derrubou, some aquilo. É preciso que o estabelecimento tenha o controle e que o consumidor tenha o bom senso de declarar o que consumiu. O valor ali descrito é uma mera formalidade que é mais para evitar a má-fé do que obrigar qualquer um que não tem como o proprietário do estabelecimento, a gerência do estabelecimento, obrigar o consumidor a pagar aquela quantia. Agora, doutor, vamos supor que durante a permanência em um estabelecimento comercial, o consumidor acaba perdendo, e é claro, a gente está falando do consumidor de boa-fé, daquele consumidor que, sem querer, perde a comanda, ele acaba esquecendo onde colocou, perdendo, até mesmo uma pessoa levou por engano. Nesse caso, ao sair do estabelecimento comercial e o local está cobrando uma multa pela perda, o que o consumidor deve fazer? Ele paga a multa e depois vai no PROCON? Ele aciona a polícia militar? Qual deve ser o procedimento adotado pelo consumidor? Bom, vamos convir que a polícia militar pode não ter a condição de atender todas as situações que se apresentem nesse sentido, né? Então, o primeiro passo é o bom senso de conversar com o responsável pelo estabelecimento e dizer, olha, isso não é obrigatório, é claro, o Código de Defesa do Consumidor não permite esse tipo de cobrança e eu não vou pagar, eu vou pagar o que eu consumi, estou declarando o que eu estou consumindo. Se houver insistência, então, você não tendo alternativa para evitar outros tipos de aborrecimento, você pede, então, que se emita uma nota discriminando que aquela cobrança que está sendo feita é pela perda da comanda e que o consumidor está declarando o consumo, né? Aí você, de posse disso, faz o pagamento e você vai no juizado especial e vai ser ressarcido uma despesa que você pagou indevidamente. E aí você pode cobrar, primeiramente, em dobro o que foi pago. Isso se não era devido, o ressarcimento tem que ser em dobro. Primeiro. Segundo, o constrangimento e o dano moral. Então, o estabelecimento vai acabar se onerando muito mais do que o necessário por uma prática indevida.
Agora, doutor, quando o assunto é estacionamento, tem alguns estabelecimentos comerciais que têm um estacionamento próprio e ao deixar o veículo nesse estacionamento, você se depara com uma plaquinha lá falando: não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Esse tipo de aviso, ele é válido? De fato, o estabelecimento não pode e não deve se responsabilizar? Ou, pelo contrário, ele é sim responsável pelo que está dentro do veículo caso algo seja furtado? É de novo a história do bom senso, né? A gente vai para o veículo e você deixa coisas à vista, está arriscando. Então a plaquinha eu acho que seja mais para inibir que a pessoa queira fazer uso de uma segurança extrema em qualquer local. Mas não tem como. Se o comerciante, o fornecedor de serviço, propicia ao consumidor o estacionamento do veículo, ele está responsável pela segurança dele. Então, se for furtado o veículo ou qualquer bem que nele esteja guarnecido, que esteja dentro, isso é de responsabilidade de quem propiciou o estacionamento. Por quê? Porque aquilo é uma comodidade ofertada para atrair o cliente. Então, se você atrai o cliente deixa de ir em um estabelecimento que não tem o estacionamento, para ir no que tem, e nele não tem segurança, a vantagem deixou de existir, né? Então, o comerciante, o fornecedor que dá ao consumidor essa oportunidade, ele fica obrigado também a dar a segurança necessária para qualquer evento que ocorra dentro do estabelecimento. Considera-se aquele espaço em que o comerciante está cedendo para o estacionamento como parte do estabelecimento comercial e, com isso, qualquer coisa que aconteça ali é responsabilidade de quem ofereceu. Inclusive, doutor, se me permite, eu já passei por essa situação de ter um veículo estacionado em um estabelecimento e esse veículo com a plaquinha, furtado, com a plaquinha, inclusive o carro estava bem no local onde estava a placa. A entrada no estabelecimento foi muito rápida e, infelizmente, nesse período que eu estava dentro do estabelecimento comercial, o veículo foi furtado. Na verdade, assim, objetos que estavam dentro do veículo foram furtados. Eles abriram o veículo com aquela chave micha e aí furtaram objetos dentro do veículo. Na justiça, depois, houve a decisão favorável ao cliente e o estabelecimento teve que reparar financeiramente. Está aí a prova concreta, né? O judiciário decidiu que, embora exista a plaquinha, isso não isenta o comerciante ou o fornecedor de indenizar quem tiver prejuízo dentro do seu estabelecimento. Doutor, é muito importante que o consumidor ele procure os seus direitos, não só para não acabar perdendo alguma quantia financeira, porque até por vezes não é algo tão significativo, mas também para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais igual, um local onde todos, tanto o consumidor como o próprio comerciante, saiba dos seus direitos e dos seus deveres. O senhor acredita que é importante que todo mundo vá em busca dos seus direitos exatamente para que os direitos sejam cumpridos? Exatamente isso, Pierre. E como dissemos aqui, né, a comanda lá diz um valor astronômico em caso de perda. Você tem que evitar perder. E se perder, você tem que ter o bom senso de comunicar o que você consumiu, pelo menos o que você lembra, né? E não contestar quando você não lembra. No caso do vou parar o carro no estacionamento, eu tenho que evitar também deixar coisas à mostras, porque hoje, inevitavelmente, o amigo do alheio vai passar e vai ver. E às vezes é contumaz. A pessoa para toda vez naquele estacionamento e deixa bolsa, computador e tal, alguém vai ver. Então, um pouco de bom senso, né? Mas, de outro lado, exigir o seu direito. Porque se é direito, ele é devido. Então, não pode ser sonegado. De modo que, para a relação saudável de todo o mercado de consumo, comerciante, fornecedor e consumidor, é preciso que todo mundo haja de boa fé e que todo mundo respeite o direito do outro. Se isso não acontecer, o consumidor deve sim buscar fazer valer o seu direito pela via judicial, de modo que aquela prática deixe de existir justamente porque o consumidor foi buscar e demonstrou que ele tinha aquele direito e o comerciante, o fornecedor, passa então a respeitar isso para os demais consumidores e todo mundo ganhará com isso.
Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. A conversa de hoje foi muito produtiva, foi uma conversa muito explicativa para que o pessoal de casa saiba os seus direitos, para que o pessoal de casa tenha noção de como proceder ao ir a um estabelecimento comercial, ao estacionar o veículo em algum estabelecimento, no estacionamento de algum estabelecimento, e aí ter noção de como agir e também do que cobrar do estabelecimento. Muitíssimo obrigado pela participação. Eu aguardo semana que vem. Sempre um prazer, sempre muito bom estar aqui, bater esse papo, poder conversar com os nossos telespectadores, que podem, né, mandar as suas dúvidas para que a gente esteja aqui sempre a serviço de você, telespectador. Muito obrigado, doutor. Ótima semana. Uma boa semana.